Pelas redes digitais já devem ter notado aqui. À minha esquerda, Arthur, dá uma checada aqui, mostra aí a presença do senador cearense Eduardo Girão, que está conosco, do Partido Novo. Ele que é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Seja bem-vindo, senador. É isso, Nonato, muito obrigado pelo convite, muito obrigado Rômulo, Arthur, todos vocês que estão nos ouvindo, cearenses aqui na Rádio Jangadeiro Band News FM. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu já vou continuar exatamente com relação a... O senhor se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, que vai ser uma disputa intensa pelo que se prevê, né? São vários candidatos, vários nomes. Como é que o senhor avalia essa disputa? Muito positivo, né? Candidaturas legítimas, eu acho que essa é a festa da democracia. Cada um colocar as suas opiniões, as suas soluções, porque o que o fortalezense quer, Nonato, eu tenho rodado muito, não apenas Fortaleza, mas o estado do Ceará, pelo mandato de senador, acompanhando as emendas que nós destinamos aí, mais de 143 milhões só do nosso gabinete, né? E tenho assim visitado essas instituições, o terceiro setor. Eu sou um dos parlamentares que mais tenho destinado, e com a premissa de não fazer uma distribuição isonômica, independente de partido político, né? A população não quer saber de briga de PT com PL, com PDT. A população quer saber da resolução dos seus problemas no dia a dia. Então, eu coloco essas verbas, por exemplo, de uma forma muito transparente e sem qualquer uso eleitoral, sem olhar a questão ideológica de partido, de política local, com o objetivo de fortalecer a qualidade de vida do cidadão. E eu, andando por Fortaleza, eu tenho visto a cidade largada. Eu tenho visto nossos conterrâneos assim sofrendo, sendo humilhados na área da saúde, né? A gente vê na área do empreendedorismo, geração de emprego e renda, um povo tão criativo, né? Tão trabalhador como o nosso, tendo todo tipo de trava, de burocracia, e sem falar na questão da segurança, né? Que é um problema crônico. E não é só do Estado, não. Eu acho que a Prefeitura de Fortaleza ela tem plenas condições de tirar pequenos problemas ali numa parceria com a Polícia Militar, porque hoje em dia briga de vizinho, de som, vai tudo. A Polícia Militar muitas vezes tem que intervir isso aí. A Guarda Municipal poderia fazer esse trabalho e liberar a Polícia Militar para fazer um enfrentamento às facções criminosas que têm realmente dado um terror aqui na nossa cidade. Deixa eu pedir licença aqui para colocar, para não ficar com esse som. Puff aqui, né? Isso, para melhorar aí. Agora sim. Pronto, agora melhorou. Sim, o seu som. Tá, o senhor falou ainda há pouco briga do PT e PL, e a sua candidatura se opõe exatamente a essa polarização que vem desde alguns anos, desde 2, 3 anos, fomentando e incentivando um pouco de disputa, né, entre eleitores. Exato. Essa nossa pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, você sabe, Nonato, eu nasci em Fortaleza, né? Me criei aqui, comecei a estudar aqui, comecei a trabalhar desde cedo com meu pai, né? Nas férias eu ia lá trabalhar e depois cada vez mais fui pegando gosto. Fiz gestão na área cultural, com filmes, com teatro. Tem algum estrangeiro na relação da lista de pré-candidatos? Tem o quê? Brincando aqui. De pessoas que não nascidas em Fortaleza que não possam ocupar também? Não, eu acho que o importante é você conhecer Fortaleza, né? Eu nasci aqui, eu formei famílias aqui, né? E a gestão esportiva com o Fortaleza Esporte Clube, no momento mais delicado da vida do Fortaleza, quando estava na Série C, 8 anos, eu assumi o Fortaleza e Deus abençoou e a gente conseguiu um ótimo resultado. Gestão social, né? Gestão social, projetos para idosos, para crianças, para adolescentes no esporte. Então, assim, eu acredito que nós não estamos vindo para questão de polarização nenhuma, nem de direita, nem de esquerda, é para frente. É querer resolver os problemas do fortalezense. Por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu 2 semanas atrás, eu visitando a Pestalozzi, né, aqui em Fortaleza, e conversando com as mãezinhas lá, com os filhos, ela me disse, olha, eu estou há 2 anos tentando uma consulta com o neuro,
para o meu filho que é autista. E você sabe que essa questão do autismo, todos os especialistas mostram que nós vamos ter até 2030 agora, cada núcleo familiar, Nonato, e você que está nos ouvindo na Jangadeiro Band News, cada núcleo familiar vai ter um autista. Então, o que é que a cidade está preparada para atender com humanização essas pessoas? Aliás, o que é que a cidade está preparada quando você vai no hospital, nos hospitais aqui em Fortaleza, e você vê as pessoas assim jogadas nos corredores, as pessoas sem ter um atendimento de qualidade, sem ter um prontuário eletrônico, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e nós estamos nos cercando de técnicos, né? Eu sou do Partido Novo, estou no Partido Novo, que eu estou muito feliz, é um partido que tem uma coerência no pensar, no falar e no agir, que respeita o dinheiro de quem paga imposto, e o Partido Novo tem, com todo respeito a quem pensa diferente, o melhor governador do Brasil, que é o Romeu Zema. Temos o melhor prefeito avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva. Ambos pegaram a prefeitura e o estado devastados, quebrados, com salário atrasado, e conseguiram com política diferente, sem lotear cargo, sem dar secretaria para o partido A. O grande problema do Brasil hoje é partido, que são bilionários, e vão usar esse dinheiro da gente, dinheiro do pagador de impostos, para projeto de poder. Então a gente está cansado de ter, sabe o quê? Aqui no Ceará, por exemplo, tem a ex-primeira-dama que recebe cargo de CAGES, de Detran, e sobrinho de poderoso aqui. Esse tipo de coisa não pode, porque isso é uma política velha, é uma política que não vai para frente, não leva nada a ninguém, e a gente está querendo fazer algo diferente. A minha vida é em gestão e eu espero colaborar com os meus conterrâneos. Rômulo. É isso. Senador, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à programação da Jangadeiro Band News FM. O senhor tem feito justamente algumas críticas aí ao STF, né? Justamente aí com relação à questão da ampliação do foro privilegiado. Por outro lado, o Congresso Nacional ele também questionou aí ações judiciais frente à questão dos limites da imunidade parlamentar. E aí, após o caso aí do Chiquinho Brazão, né, que é acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, até que ponto, a pergunta é justamente essa, até que ponto as eventuais divergências podem atrapalhar a imagem tanto do judiciário como do legislativo frente ao público? Olha, a análise que o senhor faz. Rômulo, a sua pergunta vai direto ao ponto. Nós estamos vivendo uma crise institucional muito grande no país, é um caos que está vivendo. E isso, a percepção da população, independente se ela é contra governo, se é a favor de governo, já percebeu que o Supremo Tribunal Federal ele está exagerando, ele está invadindo as suas competências. A Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, né, a maior operação contra a corrupção da América Latina, que colocou empresários e políticos grandes, peixe grande, mas corrupto, atrás das grades, foi detonada pelo STF. Né? Então, quer dizer, a impunidade hoje está imperando no Brasil. Você quer um fato de uma invasão que o STF precisa ser barrado, e a imagem está péssima do STF na sociedade, assim como do Senado, assim como do Congresso também, porque estão juntos, um poder protegendo o outro por causa do foro privilegiado, que tem que acabar, né? É uma blindagem à impunidade, à corrupção. E um exemplo é a PEC antidrogas, né, que a gente vai votar semana que vem lá no Senado, e o Supremo, depois de 2 vezes nós votarmos, olha o custo, você sabe quanto é que custa o Senado? Só o Senado custa 6 B de bola e de índio, 6 bilhões de reais por contribuinte, por pagador de imposto todo ano. Nós fizemos uma lei, debatemos a exaustão, um presidente da República, a verdade 2, tanto Lula em 2006, quanto Bolsonaro em 2019, sancionaram uma lei com tolerância zero às drogas. E quem está me ouvindo, só quem tem alguém na família, ou algum parente, ou algum amigo, que tem um problema com dependência química, sabe a tragédia que é humana, é isso. Então nós votamos tolerância zero ao porte de drogas. E o Supremo, numa canetada, resolve legislar de algo que nós somos pagos pelo brasileiro para fazer.
E 85% da população brasileira, segundo a média das pesquisas, é contra a liberação da maconha. E o Supremo quer liberar a maconha. Então, isso vale para o aborto, que a ciência já mostra que a vida começa na concepção, né, que é um assassinato de uma criança ali, e também da mulher. A mulher fica com consequências psicológicas, emocionais e até físicas para o resto da vida, né? E o Supremo quer, através do seu ativismo político-religioso, anular o Congresso, fazer as leis, solta traficante, solta corrupto. Está aí o ex-governador do Rio de Janeiro, 400 anos de prisão, está solto já nas suas luxuosas mansões, o Sérgio Cabral, e a gente está vendo um ciclo de impunidade. Eu, no Senado, tenho lutado, tenho denunciado. Nós vivemos hoje uma ditadura da toga, né, no Brasil. Vocês viram ontem os arquivos do Twitter, que foi um escândalo. Um jornalista americano teve que fazer essa liberação aí, teve que fazer essa reportagem, e mostrou que o Supremo Tribunal Federal estava censurando pessoas só de um lado que defende o conservadorismo, né? E querendo mudar as regras do Twitter, que é uma plataforma mundial. Então, hoje no Brasil, a gente não tem liberdade de expressão, não tem livre opinião. As pessoas estão com medo de ir no Instagram, de ir no Facebook e fazer uma crítica a político, por exemplo. Você já vai para a mira, né? E eu acho que isso a gente não tem que tolerar, tem que lutar pela liberdade, lutar pelo que é correto. Senador, vamos voltar à pauta aqui da segurança pública, que é um dos temas mais colocados nos debates, nas suas participações em plenário. Tem se notado um crescimento de ações, como o senhor falou, que não é só no Ceará, em todo o país, ações criminosas. O que é que o senhor tem de projeto para realmente não redundar apenas nas promessas que a gente ouve em outras ocasiões eleitorais e que, quando de repente, quando se chega ao poder, não são colocadas em prática? Em primeiro lugar, fazer? Primeiro lugar, nós estamos fazendo isso na prática, né, no nosso mandato lá no Senado, que é um exemplo de um voto que eu dei e que eu trabalhei muito, é acabar com as saidinhas. Nós fechamos isso agora, conseguimos aprovar. Não sei até que ponto o presidente da República, porque o partido dele, o PT, trabalhou contra o fim das saidinhas, né, que já ceifaram muitas vidas, e nós conseguimos aprovar no peito e na raça lá no Senado Federal. Medidas como, por exemplo, eu vejo as pessoas estão hoje sendo expulsas de suas casas. Né? Quem é que vai cuidar dessas pessoas? O que é que o Estado vai fazer, a Prefeitura vai fazer? Nós temos que ter um plano de contenção com relação a oferecer novas moradias para essas pessoas. E o combate ao enfrentamento do ponto de vista da Prefeitura é uma parceria que nós vamos buscar através do diálogo com o governador do Estado, com o presidente da República. Eu acho que o político ele tem que exercer isso no aspecto de pequenos delitos, por exemplo, né? Como eu falei há pouco tempo, confusões de briga de vizinho, não apenas em locais que estão com iluminação ruim, que a prefeitura pode ajudar, e você vê um breu em Fortaleza cada vez maior, câmeras de segurança em terminais de ônibus, né? Procurar colocar botão de pânico, isso nós vamos fazer, e essa integração, né, com a Polícia Militar, que faz um grande trabalho, mas precisa ter mais autorização do governo estadual para agir, precisa ter mais valorização. Acredito que a polícia tem que estar totalmente amparada com o poder de agir. Eu, se for prefeito, se assim for a vontade do povo fortalezense, quero trabalhar numa guarda municipal forte, né, que tenha um potencial de ação dentro dos seus limites e que a gente possa trabalhar. Eu vejo assim que o exemplo tem que vir de cima, sabe, Nonato? O exemplo tem que vir de cima. Então, não apenas no aspecto da ética, mas no aspecto da coragem. Você não pode ter um representante que tenha medo de enfrentar o crime, que não assine uma CPI, como nós tivemos há alguns anos atrás aqui em Fortaleza, que deputado não assinou CPI do crime organizado porque ainda teve a cara de pau de vir na imprensa de dizer que não assina porque tem medo que a família dele sofra algum tipo de retaliação.
Que governante é esse? Se ele tem todo o aparato já à disposição, uma série de mordomia, segurança e tudo, e não pode enfrentar o crime porque tem medo da sua família. Tu imagina um cidadão comum. Deixando um pouco de lado essa questão que é muito grave, eu sei, da segurança, da insegurança, mas qual é o ponto de Fortaleza, da governança em Fortaleza, que também lhe atrai para abrir os olhos para o resto do país? Olha, Fortaleza tem um potencial fantástico, né? Nós somos a 4ª capital do Brasil. Se você tirar o Distrito Federal, nós somos a 3ª capital do país, um destino turístico fantástico, um potencial que nós temos que o caso da segurança é um problema grave. Eu acho que nós temos que ter um choque de gestão com relação a isso, enfrentar de frente. Chega a hora que não dá para ficar atrás do birô. O que seria? Olha, em primeiro lugar, nessa questão, você falou de segurança, eu toquei, eu quero falar agora um pouco da questão da saúde, né? Você vê, por exemplo, que na saúde você não tem os prontuários eletrônicos. A pessoa vai... isso é uma forma de violência, né? Você, a partir do momento que você não recebe bem a sua população, não trata bem, eu não estou aqui falando da classe dos médicos. Eu vejo que falta, inclusive, treinamento, falta, inclusive, mais diálogo para que eles possam efetivamente cumprir a sua tarefa, né? Valorização também. Mas o que a gente está vendo em Fortaleza, Nonato, é um descaso com as pessoas que chegam no posto de saúde, não tem medicamento, né? Não tem um sistema, por exemplo, inclusive de vitaminas, né? Que é coisa barata. Vitamina D, por exemplo, era para você ter com muita tranquilidade na cidade, sendo deliberado pelos médicos. Tem uma lei que foi sancionada, que você pode, através de uma receita, seja receita que foi de qualquer médico, que você pode pegar medicamento de graça. E isso não acontece. Você chega em posto de saúde, não, tem que ser desse posto, tem que ser desse médico, daqui do posto, e não se tem médico. Então, eu acredito muito que falta essa visão, né? O grande problema é politicagem hoje, é politicagem que a gente vê, né? Essa coisa de, eu sou favorável à candidatura independente, que você não dependa de partido político para se candidatar. Mas o que você vê hoje é o seguinte, pega essa secretaria, dá porteira fechada para o partido que me apoiou. Pega uma pessoa que não é técnica, não entende nada daquele assunto e coloca lá porque ela votou em ti, ela conseguiu o voto para ti. Isso atrapalha qualquer gestão, isso não faz a coisa andar e nós vamos pela meritocracia. Mas isso é tão comum na política brasileira que alterar isso vai ser a grande novidade. Vai não, sabe por quê? Não. Porque nós temos exemplos. No próprio partido que eu faço parte, o Novo, que é um partido diferente realmente, o governador Zema. Governador Zema, o prefeito Adriano Silva, que tem 93% de aprovação, fiz um treinamento com ele lá em Joinville, né? Eles conseguiram quebrar esse paradigma. Por quê? Porque entregaram à população resultados. E a partir daí os próprios vereadores começaram a ver isso e se foram dizendo, olha, poxa, tá entregando a cidade bonita, tá tudo funcionando, tem respeito aqui às pessoas, então eu quero estar junto desse prefeito. E eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, que se dedicar. Fortaleza, dinheiro não falta, viu, Nonato? Você sabe quanto é o orçamento de Fortaleza? 13 bilhões, B de bola e de índio, 13 bilhões de reais. Isso aqui, bem administrado, dá para você fazer muita coisa. O Novo, como o nome diz, o senhor falou aí, surgiu para tentar exatamente um modelo diferente do partidarismo, sem uso do fundo partidário, e de repente era focado num projeto e num programa liberal. João Amoedo, que foi o fundador, ele saiu do partido e disse que o Novo abraçou o bolsonarismo e perdeu a identidade. Perdeu essa identidade? Não, olha, infelizmente a gente vive hoje no Brasil, como você colocou, uma polarização, é uma cegueira. Se você não é Lula, você na cabeça de muita gente tem que ser Bolsonaro. Se você não é Bolsonaro, na cabeça de muita gente você tem que ser Lula. E não existe caminho do meio nisso.
Será que nós só temos essas duas alternativas? Eu acredito, inclusive, tem propostas desse atual governo Lula que eu votei a favor. Eu, particularmente, sempre defendi a vida, a família, a ética. Discordo de muita coisa desse governo. Sou oposição, mas oposição responsável. Sabe uma coisa que eu votei a favor? Os mais médicos. Por quê? A gente vê que a população está precisando de atendimento. O governo federal encaminhou, nós aprovamos algumas emendas, conseguimos melhorar e eu votei a favor do projeto. Eu acho que é isso que está faltando. Então, o Partido Novo tem uma bancada, o Marcel Van Hatten, a Adriana Ventura, o Gilson Marques, é coerência, é integridade, é um partido de gente séria, de gente honesta. Só que com essa cegueira política, você tem que optar. Por exemplo, no segundo turno, você tem 2 candidatos. É muito fácil você largar, limpar a sua mão e dizer, não, fica com vocês aí, toma que o filho é teu. Nós temos que trabalhar, que tentar emplacar propostas, né, nos projetos. E o Novo, ele tem feito um trabalho com independência, um trabalho com muita responsabilidade e tem conseguido resultados. Você sabe uma coisa do Partido Novo que eu gosto muito, que eu me identifico, Nonato? E eu tenho colocado isso no mandato? Essas mordomias que parlamentares têm. Você sabia que senador tem direito a carro com motorista, tem direito a plano de saúde vitalício. Dinheiro para carta. Dinheiro para... Não, isso é o de menos. Não, eu tô com... coisas... Não. Se o senhor, como senador, não tem dinheiro para pagar uma carta, uma emissão de uma carta, é terrível. E você sabe o que é que eu fiz no nosso mandato desde o começo? Abrir mão de todas essas mordomias e também o partido também abrirá? O partido também. Inclusive, eu devolvi já mais de 10 milhões de reais que eu poderia ter usado com outras verbas de gabinete, da prefeitura, abrir e devolver. Também isso. Claro, mas é óbvio, porque o exemplo tem que vir de cima. Né? Então, assim, e aí eu acho que o bem contagia, o mal contamina. Né? Então, eu acredito muito que você, fazendo um trabalho correto, as portas se abrem, a coisa flui, Deus abençoa. Vou sair do território político para outro território também que é polarizado danado, que é o futebol. Eita, agora você pegou. Amanhã a decisão. Fortaleza e Ceará. O senhor, a gente sabe, o senhor chegou a falar aqui que atuou junto ao PC exatamente para dar um avanço no time, numa época que ele estava necessitado. Eu pergunto, quem ganha, prognóstico seu, e numa disputa política, como ficam os eleitores do Ceará em relação a um candidato do Fortaleza? Não, eu acho a regra da boa convivência, vamos de trás para frente, né? A regra da boa convivência é o respeito, né? Eu sou tricolor desde pequeno, todo mundo sabe disso, é meu amigo de infância, o Fortaleza. E eu digo para você que eu sempre respeitei o Ceará. A minha esposa, que é jornalista, sua colega, Márcia até, é alvinegra. Né? Então amanhã nós vamos para o estádio, eu vou para um lado, ela vai para o outro. É sempre assim. Mas o momento é histórico. O Fortaleza, ele está um título à frente. Eu gosto tanto do Campeonato Cearense, Nonato. Para mim, eu digo isso, as pessoas até surpreendem, mas para mim é o campeonato mais importante. Né? Pela história, pela tradição, são mais de 100 anos. E é um campeonato pareio. Você pega ali, o Fortaleza está com um título a mais do que o Ceará. E esse ano, mesmo o Fortaleza na primeira, o Ceará na segunda, você tem, no meu modo de ver, o Ceará está com um leve favoritismo para amanhã. Né? Se organizou bem, está com um elenco em crescimento de produção e também o Ceará está descansado para jogar essa partida. O Fortaleza foi ao Paraguai, caiu um pouco de produção, né? Mas na hora do pega pra capar, isso quer dizer, amanhã... meu amigo, vai ser ali, é tudo num detalhe, e eu tenho muita esperança que o Fortaleza possa buscar o Hexa, vou torcer por isso, mas o importante, quem está nos ouvindo, que vai para estádio e que tem familiares que vão para estádio, é que vá na paz, né? Porque nós podemos ser adversários, e aí vale para a política e vale para o futebol. Nós podemos ser adversários. Dentro do campo, é cada um querendo ganhar do centímetro da grama. Na política, é as ideias, né?
Então amanhã, quem for para o estádio, vá na paz, respeite o adversário. Nós não somos inimigos, nós somos filhos do mesmo Deus. Então amanhã vai ter um que vai sair feliz do estádio, né? E o outro é um dia atrás do outro, depois volta e vai dar tudo certo. Agora, jamais justifica a violência. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando assumi a presidência do Fortaleza? Foi visitar o Ceará. Eu fui lá visitar o Robson de Castro, que era o presidente, e nós fizemos um pacto lá, que era uma coisa inédita, de não violência Não agressão. e outra coisa e mais, e de cooperação. Então, antes você tinha 5, 6 mortes por clássico rei, nos terminais de ônibus, nos arredores do estádio. Quando a gente começou a dar o exemplo em cima, eu fui assistir o jogo do Clássico Rei no camarote dele, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a do Ceará. Depois ele foi pro nosso camarote do Fortaleza com a camisa do Ceará, eu com o Fortaleza. O mascote do Leão foi com a bandeira da paz, com as cores alvinegras. O mascote do Vovô foi com a bandeira da paz, com as cores tricolores. E a gente começou a fazer uma estratégia que caiu no estado, a violência explodiu, né? Mas no futebol não. Então vamos manter isso. Futebol é diversão, é entretenimento, é alegria. E que amanhã que vença o melhor. E se possível que seja o Leão de Aço. Obrigado pela sua presença, senador. Um grande abraço. Obrigado, querido. 10h17. Jangadeiro Band News.